Embarque em uma jornada de autodescoberta e liderança, onde cada desafio se transforma em uma oportunidade para crescer e se reinventar. Inspire-se a liderar com coragem e visão, cultivando um ambiente onde o potencial de todos ao seu redor floresce. Acredite na força da colaboração e na magia das ideias compartilhadas, criando um legado de sucesso e inovação. Permita-se sonhar grande e inspire outros a seguirem seus passos rumo a um futuro brilhante e pleno de realizações. Bem-vindos, bem-vindas, cabeleireiros, cabeleireiras e pessoas normais também ao episódio número 109 do podcast Corta Bonito. Hoje recebemos Mari Wildhagen, depois a gente traduz o nome dela, uma especialista renomada em liderança e tendências de mercado. Ela vai compartilhar estratégias valiosas para cabeleireiros que desejam se destacar e liderar aí no setor de beleza, certo? Antes da gente seguir, como sempre, obrigado aos apoiadores Beleza na Web Pro, que cede esse estúdio incrível, e o Salão 1838, o salão chique que eu trabalho nos Jardins, que proporciona, que cedeu pra gente, né, esse cenário para deixar a nossa experiência mais sofisticada aqui, tá bom? Agora, mais uma coisinha que eu vou te lembrar, o Corta Bonito, não sei se você sabe, né, a gente, além de podcast, a gente é um projeto de educação, tem cursos presenciais, cursos online, enfim, eu vou deixar um link na descrição aí do episódio com uma aula 100% gratuita para você experimentar o meu método de corte. É o meu método que as clientes chiques vão lá pagar caro para fazer, inclusive a Mari. Enfim, você vai experimentar e botar aí na sua cadeira um corte muito sofisticado, certo? E nesse episódio a gente vai revelar aqui um pouco os segredos poderosos que transformam a sua abordagem de liderança e que pode mudar completamente a forma de como você gerencia seu salão, gerencia sua equipe. Fica junto aqui para você descobrir como uma simples mudança de perspectiva pode abrir portas para um mundo de oportunidade e inovação no setor da beleza, tá bom? Para você descobrir tudo isso, só vou te pedir uma coisa aqui. Se inscreve no canal, tá? Compartilha. Tenho certeza que se você compartilhar isso com algum amiguinho seu cabeleireiro, ele vai assistir e ele vai olhar por uma perspectiva diferente. A gente vai falar sobre isso aqui. Você vai assistir, você vai ver de um jeito, ele vai ver de outro, vocês vão falar, nossa, ele não viu por aqui, hein? E vocês vão criar uma terceira ideia brilhante junto. Então compartilha, que é muito importante. Ativa as notificações para você receber toda semana episódio novo, tá bom? E vamos lá, eu vou te apresentar agora a Mari. Primeiro, bem-vinda, Mari. Ai, obrigada. Que bom que você topou, muito obrigado. Nossa, que Agora honra. Eu quero que você fale o seu sobrenome. Wildhagen. Ó, É alemão, gente. Eu mesma demorei um tempão para aprender a falar. Mas é alemão. É difícil mesmo. Eu botei aqui na minha descrição, né, um breve currículo seu para dar aquela carteirada, sabe? Para as pessoas não acharem que a gente está inventando coisas, soluções aqui do nada, para saber que tenho, mas eu acho que por você mesmo, vai, quem é Mari Wildhagen? Adorei. Bom, primeiro uma honra, um prazer enorme estar aqui, que delícia. Quem sou eu? Bom, eu sou formada em publicidade, pós-graduada em gestão de negócios e trabalhei 24 anos no ambiente corporativo de varejo de moda. E aí, assim, eu comecei minha trajetória com 17 anos na área comercial, no primeiro degrau da área comercial. Então, eu fui vendedora, eu fui gerente de loja, supervisora. Aí, fiz a transição para o escritório, né? E comecei ali a fazer a minha carreira corporativa, até liderar equipes dentro de escritório. E aí, há uns 6 anos atrás, eu fiz a minha primeira transição de carreira. Saí da área comercial e fui liderar uma área de treinamento e desenvolvimento de pessoas, já dentro do Grupo Arezenco, né? Então, assim, a minha área liderava 10 mil pessoas diretamente, mais outras centenas de milhares indiretamente, por causa das multimarcas. Então, a gente era responsável por treinar e desenvolver mais de 10 mil colaboradores, entre vendedores, gerentes, franqueados, mais o time interno, né? Ou seja, a própria liderança ali executiva da companhia. E há mais ou menos 1 ano e meio atrás, eu entendi que eu tinha encerrado o meu ciclo como CLT, né, como funcionária de grandes empresas nacionais e multinacionais do segmento de varejo de moda e que estava na hora de empreender. Aliás, aqui a gente vai falar um pouco de autoconhecimento e já falando um pouco da minha experiência, né?
eu fiquei 1 ano e meio na terapia, Gabi, para tomar coragem de abrir mão da segurança que o emprego de carteira assinada me dava e realmente aí ter a coragem de abrir minha consultoria. Mas deu super certo, e aí cá estou agora falando de negócios, de liderança, de vendas e de moda e tendências, né? Que são aí as minhas principais especialidades. Cara, esse negócio da terapia é, sem dúvidas, essencial, né, vamos dizer. Eu acho que, sei lá, pela minha experiência, né, é só um achismo aqui, pela minha experiência, porque eu converso, é muito mais difícil você ver um homem fazendo terapia, é muito mais comum para mulher. Sim. Eu vejo assim, eu converso com muitas mulheres, né, na minha cadeira todos os dias. A Mari, que não sei, eu já falei, né, mas a Mari é cliente, conheci ela no salão. Gente, amo. Sou fã desse homem. Obrigado. Ai. E aí, eu converso, e assim, eu converso com homens, o homem, quando eu conheço um homem que faz terapia, é porque a esposa obrigou. Sim. Não é? Ninguém faz por conta própria. Nossa, e eu tenho total. feito, e cara, realmente, assim, eu sou outro. E eu acho que a questão é que quando você começa a fazer terapia, você precisa, tipo, de várias sessões para ter um insightzinho desse tamanho, né? Às vezes vai e não acontece nada. É longo, né? É demorado, né, o resultado, né? É porque assim, Gabi, eu penso que a terapia, ela tá dentro ali de algumas ferramentas que a gente tem para trabalhar o nosso autoconhecimento. E se a gente quer desenvolver na carreira, seja como CLT mesmo, ou seja, como empreendedor, aliás, assim, você pode ser empreendedor dentro de um negócio, né? Não necessariamente... Um intraempreendedorismo, Exatamente, né? Exatamente. Então, se você quer se desenvolver como carreira, independente, né, de qual que é o seu objetivo, qual que é o seu estado desejado, se conhecer é essencial. E aí a terapia faz parte ali, é uma das ferramentas que você vai acessar para isso. Porque não tem certo e errado, né? Então, assim, tem o que faz sentido para você, o que funciona ali dentro das suas características, dentro das habilidades que você já tem, das habilidades que você precisa desenvolver. Então, sim, a terapia é essencial, é uma ferramenta que exige de você realmente uma dedicação ali, pelo menos a médio prazo, porque diferente do coaching ou da própria mentoria, que você tem um resultado mais imediato, a terapia, principalmente a que eu faço, que é psicanálise. Então, ela... É igual a minha, é diferente. O coach são ações práticas, né? Isso. É completamente diferente, não é nem um negócio para se comparar, né? É diferente. Exatamente. Intuitivamente a gente compara, a gente acha que é parecido. Eu, quando tinha os dois fazendo paralelo, né, eu achava que eu não precisava de terapia porque ele dava ações práticas. Mas são é lidar com complementares. emoções e sentimentos, é diferente, né? Totalmente. Precisa de um profissional específico para isso. Porque o coach é como você falou, né? Ele vai ali olhar muito o seu estado atual e vai desenhar com você ações para você chegar mais rápido no estado desejado. A terapia já vai olhar mais para o seu passado, para as questões de infância, relação com pai e mãe, enfim, tem mais profundidade e aí por isso também que leva mais tempo, né? Agora eu entendo que não é ou um ou outro. Complementares, como você disse. Eles são né? complementares, exatamente. Ô Mari, fala um pouco da sua jornada aí como, né, dentro do corporativo. A gente estava falando antes de começar aqui, né? O quão importante é esse viés corporativo para o cabeleireiro. Porque o cabeleireiro às vezes se vê só como artista e ele não desenvolve essa coisa de carreira. Eu sei porque eu falo assim, eu tenho 22 anos de carreira, mas foram mais de 5... Não tendo um resultado significativo. Era um resultado de um bom cabeleireiro. De um bom cabeleireiro é o quê? Cortar e pintar cabelo. Não fazer dinheiro, né? Sim. Não necessariamente isso. Mas porque eu não tinha acesso, não tinha conhecimento. A partir do momento que você vai se aproximando dessas pessoas, então acho que é importante trazer esse olhar corporativo para a carreira do cabeleireiro. Você vai ver que você vai se sentir mais inteligente ao final desse episódio, eu tenho certeza. Eu amo. Fala um pouco da sua jornada, assim, só para a gente dar mais um contexto, mas antes de você se tornar empreendedora, no corporativo mesmo. Sim. Eu sempre gostei de trabalhar com vendas, então, aliás, até hoje eu me apresento como vendedora. Eu lembro sempre da Luísa Trajano, do Magazine Luiza, que é uma mestra, né, na arte de vender, e ela também até hoje se apresenta como vendedora. E assim, trabalhar no piso de loja e ter ali a experiência desde o primeiro degrau me deu muito know-how para depois, lá na frente, quando eu sentei na cadeira da liderança, lá dentro do escritório,
Daí eu tinha toda essa experiência, todo esse background, toda essa vivência mesmo, que quando a gente vai direto, sei lá, da faculdade para o escritório, a gente não tem. Então eu acho que assim, se eu pudesse dizer o que me diferenciou na minha jornada, foi muito isso, sabe? E aí assim, a experiência mesmo de atender a cliente, de entender como que faz relacionamento, como que faz essa cliente voltar, como que encanta, como que faz ela se sentir única e especial. E a ligação também que as outras áreas do varejo de moda, né, que era onde eu atuava, tem com a própria experiência do cliente. Então também entender sobre produto, logística e principalmente sobre gestão. Porque a carreira que eu fiz, se eu quisesse realmente ali chegar, né, no topo da pirâmide hierárquica, ia precisar ser numa cadeira de gestora. Então, assim, é muito interessante, porque até fazendo um paralelo, né, com a carreira do cabeleireiro, eu acho que é isso. Em algum momento você vai ser, provavelmente, funcionário de um salão, talvez você nem tenha um time ainda, nem tenha assistentes ainda, você seja o famoso eu-time, você faz tudo sozinho. E quando eu era vendedora, era muito parecido nesse sentido. Mas se você quiser crescer, se você quiser se desenvolver, enfim, crescer não só como carreira, mas também com ganhos financeiros, você vai precisar liderar pessoas. Então, aí vem a parte mais desafiadora, né, Gabi? Porque a faculdade não prepara a gente para isso. Quer dizer, eu fiz publicidade, né? Então, assim, eu aprendi a vender, eu aprendi a contar histórias, eu aprendi a fazer muita coisa, mas eu não aprendi a gerenciar pessoas. Tem um cara que eu gosto muito, que até ele tem um livro extraordinário que eu já vou deixar aqui de dica, que é o Simon Sinek, que o livro chama Comece pelo Porquê. Ah, é muito bom. É, muito bom esse livro. Que ele diz uma coisa que eu gosto muito, que ele diz assim, os clientes são pessoas, os funcionários são pessoas, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Então, quer dizer, a faculdade às vezes vai preparar muito a gente para fazer uma planilha, né, para ser muito bom tecnicamente, até eu imagino que no ambiente do cabeleireiro, vocês investem muito para aprender a cortar um cabelo muito bem, né, a fazer mecha como ninguém, mas em que momento você vai investir para se desenvolver como líder? Porque aí também eu vou até sobrepor o que eu estou dizendo, porque é mais importante que aprender a ser gestor é aprender a ser líder, Gabi. Tem eu não lembro exatamente a fala, mas nesse mesmo livro, você falou, eu fiquei lembrando agora, que ele fala sobre você ter o seu time muito feliz. Eu acho que se fosse colocar numa escala, seria o mais importante o seu time feliz, porque o seu time feliz vai fazer o seu cliente feliz vai fazer você, o líder feliz, você, o líder feliz, vai fazer o dono do negócio ali feliz, o dono do negócio feliz vai fazer o investidor feliz e no final todo mundo está feliz. Sim. É a roda do engajamento, né? Maravilhosa. E como é desafiador conseguir isso, né? Mas tem dado de pesquisa, o Employee Experience, que é a experiência do funcionário, que ainda é tão pouco falado, né? Porque a gente fala muito da experiência do cliente. Colocar o cliente no centro, que não é fazer um círculo e colocar ele lá no meio, né? Mas, poderia ser tão simples, poderia, né? Ia ser tão simples. Mas colocar o cliente no centro, quer fazer ele se sentir único, especial, quer personalizar a experiência, bibibi, bababó. Mas e como é que faz a experiência do funcionário? Porque é justamente o funcionário que promove a experiência para o cliente. E se ele não está encantado, como é que ele vai encantar, né? Então, tem dado de pesquisa que diz que o Employee Experience é o principal impulsionador do Customer Experience. E não só isso, né? A experiência do funcionário, ela também aumenta em até 47% a lucratividade do negócio. Justamente por toda essa engrenagem que você bem descreveu aí durante a pergunta. Porque um funcionário feliz deixa o líder feliz, que deixa o cliente feliz, que com isso gera melhores resultados e melhores experiências e a máquina gira no flow, né? No fluxo. Que, aliás, a gente também estava falando um pouquinho sobre isso nos bastidores antes. Então, sim. Agora, qual que é o desafio, né, Gabi? O desafio é que, foi como eu disse, a gente se prepara muito tecnicamente. Então, a gente investe muito tempo e dinheiro e recurso para aprender a cortar melhor, até mesmo a se relacionar melhor com a cliente, atender melhor, fidelizar melhor com essa cliente. Mas em que momento você está ali, de fato, investindo também seu tempo e seus recursos para aprender a ser um líder melhor?
Porque assim, existe uma diferença entre ser líder e ser gestor. Então assim, por exemplo, você em algum momento deixou de ser só líder de si mesmo, quando você estava lá provavelmente trabalhando no salão, no shopping, eu sei um pouco da sua história, né, porque eu sou sua fã, e passou a ter um time, né, passou a ter assistentes e tudo mais. Gente, já é tão desafiador liderar a si mesmo, imagina liderar outras pessoas. Mas aí não necessariamente porque você passou a ter um time, você passou a ser líder. Porque gestão é uma atribuição, liderança é uma escolha, é uma decisão que você toma. Porque precisa de um ingrediente básico para liderar, que é influenciar as pessoas. E quando você vira chefe de alguém, tudo bem, você tem um cargo, é uma atribuição. Então é meu chefe, é meu gestor. Mas isso não significa que você é meu líder. Para você ser meu líder, você precisa conquistar a influência sobre mim. Tem uma questão que eu recebo, assim, às vezes, dos cabeleireiros, e eles falam, nossa, mas quando você tem um assistente, aí você desenvolve, ele fica bom e sai. Eu acho que entra um pouco dessa questão acho que vai dar uma clareza aqui, dessa questão de você influenciar, né? Se você fez a pessoa ficar boa e ela saiu, eu imagino que pode ser alguma coisa. Ela sempre tem que te admirar muito, né? Muito, ser muito incrível. De repente, ela evoluiu proporcionalmente mais do que você. Não que ela esteja maior do que você, só que você parou de crescer e a pessoa não vê mais como uma inspiração. Ela precisa de algum lugar. Você parou de ter mais para oferecer. Ela cresceu mais do que você, sim, né? Proporcionalmente. Não faz um pouco de sentido isso? Faz. Você sabe que eu gosto muito de fazer uma analogia com essas assinaturas que a gente tem, tipo Netflix, Spotify. Então pensa, todo mês, você pode decidir renovar ou não aquela assinatura. E isso tudo vai depender do que aquele streaming, do que aquela experiência está te entregando de valor. Com a liderança é a mesma coisa. Cara, faz muito sentido. Esses dias eu queria ver um negócio lá no Apple TV. Já tem lá. Aí você tem o HBO, você tem o Netflix, você tem o Prime, você tem tudo. Aí, o negócio estava no Apple. E aí, eu quero assistir só isso. Aí você vai lá e entra no negócio de uma semana. Entrei. Aí acabou uma semana, só que ainda tem um negócio interessante. Sim. Aí eu entrei pro de 3 meses agora. Aí eu acabei de entrar e já cancelei para não coisar. Só que já tá muito interessante o que tá passando, eu já quero o outro. É tipo isso, né? Você tem muito que isso. ser interessante o tempo todo. Sim. E pensa que assim, dentro do aspecto ali da relação do liderado com o líder, dado de pesquisa também que eu vou trazer, tá? Antes as pessoas trocavam de líder, ou melhor, trocavam de empresa. Porque você sabe até, Gabi, que as pessoas acham que as pessoas trocam de emprego, né? Na verdade, a gente troca de líder, tá? Normalmente a gente não troca de empresa. Eu não gosto mais de trabalhar aqui, quero trabalhar em outro lugar. Não, até porque a nossa relação com a empresa diz muito mais sobre a nossa relação com o nosso líder direto do que sobre qualquer outra coisa, acima de qualquer outra coisa. Então, quando a pessoa resolve trocar de líder, antigamente era muito... vou para um lugar que vai me remunerar melhor, ou que vai me oferecer mais benefícios, ou que vai me oferecer mais oportunidades de carreira. E hoje, Gabi, dado de pesquisa, as pessoas trocam de líder muito mais por o quanto aquele líder tem a entregar no nível de clima. Então, o quanto o clima para trabalhar com aquele líder é bom ou não, o quanto que a cultura que aquele líder imprime para o time tem significado para esse liderado ou não, que é o seu jeito de trabalhar, né? São seus princípios, seus valores e tal. E, por último e não menos importante, o quanto você tem para agregar continuamente para aquele liderado no desenvolvimento dele. E isso realmente é o que você falou. De repente, durante, sei lá, 1 ano, você foi muito relevante para esse liderado e em algum momento você deixou de ter algo novo para entregar e aí ele passa a ficar aberto para o mercado. Então, esse mito, né? Esse paradigma que a gente tem que é assim, foi porque ofereceram R$300 a mais. Não. E aí tem um último ingrediente que eu não posso deixar de mencionar, que também tem muito a ver com a geração Z, que é a geração que a gente está liderando, que é o tal do work-life balance. Que isso é importante para eles. E a gente tem que aprender muito com essa geração. Eu, sendo millennial, né, posso falar que tem que aprender muito com essa geração, que é mais equilíbrio entre
a vida profissional. A nossa geração era muito mais a carreira antes de qualquer coisa, né? Não, a carreira não só antes de qualquer coisa, mas só a carreira. Era só, não tinha qualquer coisa, né? Não tinha outras coisas. Exatamente. Então era só basicamente, sei lá, estudar e trabalhar, né? E estudar pela carreira, pelo desenvolvimento de carreira, né? Não estudar uma coisa assim totalmente aleatória à sua profissão, sabe? Então, assim, pensa que dentro desses 4 fatores, quando a gente começa a oferecer pouco em algum deles, então assim, o clima não está bom de trabalho, ou a cultura não está alinhada com os valores desse liderado, ou você está oferecendo pouco desenvolvimento, né? Ou você está oferecendo pouco equilíbrio entre vida profissional e pessoal, aí ele vai te trocar mesmo. Se tiver uma dica assim, para o cabeleireiro, para ele começar a liderar, né? Porque querendo ou não é um desafio e às vezes, você quer, mas no seu inconsciente você tem medo e você não dá esse passo porque tem medo. Porque, eu tô aqui fazendo meu salário, né, a duras penas. Sim. E eu vou botar alguém na equipe e vai me custar. Vai ter, a pessoa, se ela não chegou nesse lugar ainda, talvez ela não tenha a visão de que isso vai ser mais lucrativo. É um investimento para você crescer. E tem a questão do desafio e de tudo isso, né? Eu acho que o medo, né, a questão da coragem para fazer isso é uma grande questão aí. Mas qual é uma dica que você dá para ele dar esse passo, começar a liderar, engajar? Então, é muito inspirar. Boa essa pergunta. Para mim, o primeiro passo para você ser líder de alguém é você primeiro aprender a liderar a si mesmo. Então, é autoconhecimento. Então, assim, não tem como liderar outras pessoas, porque, assim, o principal ingrediente da liderança é a inteligência emocional. Não são as hard skills, ou seja, não são as competências técnicas que fazem da gente bons líderes. São as competências emocionais, são as comportamentais, são as soft skills. Então, assim, primeiro de tudo, você tem que se conhecer. Entender das habilidades de liderança, por exemplo, as principais de hoje em dia, tá? Vou listar 4 aqui, porque a lista é grande, né? Tem um documento que eu gosto muito de ler todo ano, que se chama Relatório de Tendências do GPTW, que é o Great Place to Work, que são as melhores empresas para se trabalhar no mundo. Então, você vai lá acessar esse relatório no próprio site da GPTW e vai ver o que as empresas, né, e o que os líderes estão buscando melhorar para se manterem relevantes e atuais no mercado. E aí são 4 habilidades comportamentais, tá? A primeira é comunicação. A segunda é empatia. Olha que louco, né? A terceira é a capacidade de desenvolver, ou seja, de dar feedback. E a quarta é a capacidade que você tem de ser aprendiz para a vida toda. Não tem nenhuma fácil. Então. Não tem. Mais fácil é cortar cabelo. Esse é o mais fácil. Mas a gente está falando aqui de ir para o próximo patamar, né, Gabi? Exatamente. Então, realmente vai exigir mais aí do nosso desenvolvimento. Então, eu acho que assim, olha, né, faz ali uma autoavaliação dessas 4 competências que são as principais, de 1 a 10, que nota você se dá para cada uma delas e o quanto você precisa se desenvolver em cada uma delas. Eu lembro que assim, quando eu montava programa de desenvolvimento para liderança em ambiente corporativo, a gente olhava muito primeiro para isso, para dores e necessidades. Ou seja, vamos olhar aqui daquele profissional que precisa liderar um time, quais são as principais competências que ele já tem, que a gente pode potencializar, porque também é muito importante, Gabi, quando a gente vai liderar pessoas, a gente também trabalhar muito em cima dos nossos pontos fortes. Vou indicar um outro livro que eu gosto muito, que se chama Descubra Seus Pontos Fortes. Esse livro tem um assessment, ou seja, tem um teste que você faz, você vai ter lá um código de acesso para fazer esse teste gratuitamente, né, já que você comprou o livro, e que ele vai te apontar com bastante profundidade quais são os seus principais pontos fortes, não só como profissional, mas como pessoa e como líder, para liderar. Então, é muito importante, né, você ter esse mínimo de autoconhecimento para você saber, putz, de todas as competências que um líder precisa ter, quais são as mais importantes que eu ainda não tenho, que eu vou precisar desenvolver e investir nisso. Ô Mari, aí você falou assim, para ele fazer isso essas são as habilidades que ele precisa ter. Mas você acha que também faz sentido ele já tá liderando? Não, ele já está liderando, ele, ao mesmo tempo ele já contrata e vai atrás disso. Não se preparar para isso, porque aí se você se prepara para isso, a hora que você vai na prática, é diferente do que você estava. Você tem que aprender e aplicar já, não é? Nossa, total.
Você sabe que nesse mundo... Eles querem esperar ficar pronto, né? Não vai ficar. Não, gente, se nasceu perfeito, nasceu tarde. Então, assim, a gente, nesse mundo VUCA, né? Volátil, incerto, ansioso, que tudo acontece ao mesmo tempo, que é digital, que agora, para além de tudo, é da inteligência artificial, realmente não dá pra gente esperar ficar pronto para começar. Então, eu acho que assim, sim, e para além, né, de você investir em se conhecer, e aí tem mentoria, tem coach, tem terapia. Tem nosso podcast. Exato, sim. Ler, né? Então aqui estou dando dicas de livro justamente por isso, né? Porque o conhecimento não vem só através da universidade, de curso, tudo isso também, obviamente, é valiosíssimo, mas tem muitas formas da gente aprender. Eu me considero, por exemplo, até na área de vendas, uma autodidata, porque eu aprendi na prática a vender. Não foi na universidade, Gabi. Então, assim... Mas é na prática, né, Mari? Mas é tudo com intenção, né? Você escolheu estar ali na prática, estar prestando atenção e estar atenta e querer amanhã fazer melhor do que o que você fez hoje. Depois de amanhã, melhor do que o amanhã. E sempre assim, né? Porque Nossa, você fala total. assim, pô, tá acontecendo, eu vou melhorar naturalmente. Vai, mas é melhorar muito pouco, sozinho assim, não é? Você sabe Deixando. que até essa sua fala me lembrou de contar uma coisa que é super importante em processo de evolução, né? De carreira ou mesmo de evolução pessoal, que é a gente entender o que é o nosso estado desejado e onde a gente está agora, que é o nosso estado atual, né? A gente chama isso de ponto A e ponto B. E a gente vai, ao longo da vida, trocar de ponto A e de ponto B o tempo inteiro, né? Tomara que a gente não fique ali estagnado. Tem um filósofo brasileiro que eu gosto muito, que é o professor Mário Sérgio Cortella, que ele diz assim, nossa, se eu ficar muito tempo sem encontrar alguém e cruzar com essa pessoa na rua, tudo que eu não quero que essa pessoa me fale é, nossa, Cortella, você não mudou nada. Não, eu quero que a pessoa olhe pra mim e não me reconheça, sabe? Então a gente renova o nosso ponto A e o nosso ponto B o tempo todo. Só que sabe o que está entre o ponto A e o ponto B, que é o estado atual e o estado desejado? Mudança. Então, quer dizer, o que você faz de diferente do que você faz hoje para você chegar nesse estado desejado que vai, em algum momento, passar a ser o seu estado atual e aí você vai precisar criar um novo estado desejado. Então, a capacidade que você tem, de se conhecer, que é reconhecer onde eu estou, ponto A, estado desejado. 2, saber onde você quer chegar, né? Então, ter propósito, ter missão, ter objetivo, ter sonho, ter meta, enfim, você pode dar o nome que quiser, que é o ponto B, que é o estado desejado. E saber fazer o seu plano de mudanças. E aí, assim, Gabi, eu adorei o que você falou. Também assim, não é, tá bom, preciso ser líder, tá bom, preciso mudar, mas e aí? Sim, você bem disse, precisa para mudar ter duas coisas que eu sempre digo. Intencionalidade e colocar em prática. Porque senão também fica só um plano de ação super bonito ali, num planner ou numa agenda, ou sei lá, numa lista de desejos de virada de ano, sabe assim? E que não saem daquela lista e vão para a prática, né? Então, sim, faz todo sentido. Precisa de intencionalidade e precisa de ação mesmo, sabe? E não é fácil, né? Porque aí tem uma outra questão que perpassa o desafio de ser líder, que é a gestão do tempo. Porque como é que eu faço, né, para balançar todos os pratinhos? Então, assim, eu preciso promover a experiência para o cliente, que é o centro de tudo, né? Isso, assim, eu acho que cada vez vai ficar mais forte e pertinente. Então, assim, sim, você precisa estar ali escutando a cliente, fazendo ela se sentir importante, aí usando toda a técnica para fazer o melhor corte, para fazer a melhor mecha, etc e tal. Para ensinar a cliente a cuidar do próprio cabelo, que, aliás, também isso é se a gente for falar de tendência de moda também, né? Isso é o tal do Quiet Luxury, é o tal do Quiet Ambition, é o tal do Quiet Beauty que a gente vê aí na geração Z, que é toda essa beleza e esse luxo de baixa manutenção, que tem tudo a ver com o que você faz. Mas, assim, vai ter todo esse momento, mas isso vai ser quantos % vai do seu desafio? 10? Nossa, 20? Eu acho que nem chega a 20. Porque o desafio mesmo vai ser fazer tudo rodar
para isso acontecer. Tem uma dica, assim, a gente falou com o cara que quer se tornar líder, quer começar. Aí ele já está liderando. O que ele faz para inspirar, para manter o time motivado? Nossa, muito boa essa pergunta também. Primeiro de tudo, assim, ser exemplo. Porque é aquela tal história, né? Aliás, eu te acompanho, né? Então, assim, vou dar um exemplo aqui do ser exemplo com base em você. Eu sei que você é o cara que chega cedo. E é isso é importante, quer dizer, se você espera minimamente que o seu time, né, que as pessoas que trabalham com você, que os seus funcionários cheguem no horário, você tem que chegar no horário. E assim, uma outra coisa é paciência. Você falou assim, tipo, de ser exemplo. Aí eu já tenho uma longa carreira e eu ficava também, não é ser exemplo? Aí você faz uma vez, você acha que a pessoa vai fazer. Você faz duas, você acha que a pessoa vai fazer. Você faz três, você fica nervoso. O que eu fazia? Eu mandava embora porque não fazia. Aí você trocava, você tinha uma pessoa nova, e aí você fazia uma vez, fazia duas, fazia três, ela não apertava, mandava embora. Aí você tinha outra. Aí você, não, eu tenho que fazer 6. Aí você vê que a pessoa não melhorou ainda. Aí você tem que fazer 50. Aí você começa a reclamar. E aí depois você vê que você tem que fazer 500 vezes para a pessoa. É tipo assim, então tem que ter paciência. Fala assim, eu chego cedo, para minha equipe chegar cedo. Eu tenho pessoas que chegam cedo depois de 5 anos trabalhando comigo, depois de 4 anos trabalhando comigo. Não foi que aprendeu no primeiro ano, aprendeu no segundo, aprendeu no terceiro. Só que aí depois de 4 anos, que tem essas que já aprenderam, as próximas vê que isso é o normal. Então as próximas já começam a não chegar numa tanto atrasada, que nem as primeiras que eu tinha. Sim. É uma coisa que falar e falar de novo e falar de novo, isso também é difícil, né? É porque assim, Gabi, ser exemplo é o princípio, mas o exemplo sozinho não vai resolver a liderança do time, né? Nossa, seria maravilhoso se resolvesse. Mas é um dos princípios. Agora, pegando um pouco esse gancho do precisa falar 500 vezes e precisa ter paciência, eu gosto até de trocar um pouco essa palavra da paciência, porque tudo também depende de como a gente enxerga o processo, né? Eu gosto de trocar a palavra paciência por... Cara, isso é desenvolver pessoas. Então, assim, se fosse rápido e se fosse fácil, vamos começar tirando pela gente mesmo. Porque a gente também, lembra, a primeira liderança é a que você faz com você mesmo. Vamos pensar uma coisa super desafiadora que você já tentou mudar na sua vida. Eu vou pegar uma minha, vai. Começar, mesmo trabalhando 14 horas por dia, a não negociar o treino. A ida para academia. Colocar como prioridade. Colocar como prioridade. Então, assim, eu tive que achar uma academia que funcionava até meia-noite, que essa era a minha realidade, trabalhando no escritório de moda. Mas, assim, foi no primeiro ano que eu consegui, Gabi? Não. Tem que ter persistência, né? Resiliência. Então, assim, com o outro é a mesma coisa. E aí também, partir do princípio que... Aí eu vou entrar no segundo ponto, né? Que, além de ser exemplo... entender que cada um é um ser único, é um universo único. Então também não dá para você liderar o outro a partir do que funciona para você. Essa é uma cilada bem comum que a gente costuma cair. Uma coisa que me ajudava, assim, né, pensar nesse momento foi quando eu comecei, foi num livro do TED Talks, que ele fala, acho que foi nesse livro, se eu não me engano, que ele fala sobre a maldição do conhecimento. Tem coisa que você aprendeu muito lá atrás e você esquece que você não sabia. Vira uma coisa muito óbvia. E aí eu olhava para os meninos e eu ficava muito puto porque fazia isso, porque repetia, e eu falava, e eu falava, e eu falava, e eu falava. Aí eu comecei a lembrar do que eu não sabia. E do quanto eu não sabia, do quanto pior do que eles eu era. Então eu falo, eles merecem ter uma paciência, né? Olha como é que o autoconhecimento é maravilhoso. E assim, o óbvio precisa ser dito, Gabi. Precisou ser dito para mim, a gente acha que não, porque a gente esquece. Foi lá atrás que aprendeu, mas a gente não sabia também. E tomou bordoada. E o princípio do desenvolvimento não é sobre você, é sobre o outro. Então, sabe, todo esse processo que a gente está desenhando aqui para você ser um líder melhor, se conhecer, fazer assessment, buscar, né, investir tempo e recurso para você entender melhor sobre os seus pontos fortes, sobre os seus pontos de melhoria. O mesmo você tem que fazer para liderar o outro. E você vai precisar fazer esse exercício individualmente. Porque também, assim, não significa que porque você fez isso com um liderado, que o que funciona para ele vai funcionar para todo mundo. Então,
é muito desafiador, mas no processo assim de ir conquistando essa influência e esse lugar mesmo de líder para o time, tem duas coisas que eu considero fundamentais, tá? Feedback. E feedback, gente, não é opinião. Então, vou dar um exemplo aqui prático da diferença entre opinião e feedback, tá? Se eu viro para você, Gabi, e digo assim, nossa, Gabi, você é muito atrasado. Isso é julgamento, isso é opinião. Agora, outra coisa é eu virar para você e falar assim, Gabi, na última semana, você se atrasou 2 dias e nesses 2 dias que você se atrasou, a cliente chegou antes de você e o seu atraso impactou na experiência. Isso é feedback. Então, o principal papel do líder é desenvolver e o desenvolvimento, Gabi, não acontece por osmose. O feedback, acho que é um ponto muito importante, acho que assim, para olhar, né? E para os dois lados, né? A pessoa, se você é o líder ou o liderado, né? Tanto faz, né? Nas duas posições se dá feedback, né? Isso. Mas saber as duas coisas, saber dar o feedback e saber receber o feedback. Você tem alguma dica para ele dar um feedback de uma forma mais, né, interessante, no mínimo, e receber o feedback? Então, a gente costuma usar método para dar feedback, para a gente não ficar fazendo feedback empiricamente, ou seja, com o que a gente acha que funciona, né? Então, assim, o primeiro de tudo você precisa estar no campo observando, porque os dados e fatos que eu falei, para você não julgar a pessoa, tá no dia a dia. E você observar o que essa pessoa faz, o que ela fala, como ela se comporta. E também, tecnicamente, né, o que ela precisa melhorar e no que ela já é boa. Então, a primeira coisa, tem que ir para o campo observar. Não existe feedback quando a liderança acontece à distância. Sabe qual que é o pior feedback que você pode dar, Gabi? É aquele baseado no que os outros falaram. Então, assim, um assistente vira para você e fala assim, o fulano de tal fez isso. Ou aconteceu isso. E aí você vai lá dar o feedback no cara com base no que outra pessoa te falou. Não. Então, assim... E a pessoa às vezes deu feedback com base nela, nem com base em quem ela estava. Foi o dia que ela estava ali sentindo. Se ela estava num dia incrível, ela olhou a merda que o outro fez e achou lindo. Exatamente. E se ela estava num dia merda, o outro fez uma coisa boa, só que incomodou ela, né? Isso, até porque ela é par daquela pessoa, né? Ela não é líder. Então, o primeiro ponto, tem que ir para o campo observar, para ter dados e fatos. Depois tem que fazer do feedback um momento de desenvolvimento. Tem que levar a sério o feedback. Porque sabe o que acontece, Gabi? Nessa rotina insana, que a gente tem tantos desafios com gestão do tempo, a última coisa que a gente prioriza é o feedback. Então, assim, a gente vai colocar tudo na frente. Fazer planilha, cuidado financeiro, atender os clientes, obviamente. Enfim, tudo na frente, menos o feedback. E aí eu te pergunto, aí não sabe por que está com turnover alto no time, por que não está conseguindo reter os talentos, por que está perdendo o talento para o concorrente, porque não está... Uma coisa que é interessante de feedback, eu acho que às vezes ele é muito válido você dar na hora, ou, tipo, muito perto do fato ocorrido, né? Não deixar, tipo assim, para um dia do feedback, que a coisa passou, esfriou, já é outro momento. De repente, quando passou, você até fala assim, às vezes, nem preciso mais falar nisso. E aí acontece de novo, ou acontece uma coisa um pouquinho pior, e aí você deixa, e aí você tem um problema muito... Porque é uma conversa, às vezes, que se você não é experiente disso, é uma conversa difícil. A gente chama de feedback a conversa corajosa. É uma conversa corajosa ali, desafiadora. E aí, às vezes, você evita essa e deixa para mais para frente. E aí, quando você vai ver, você tem um problema muito pior. É melhor resolver isso. Sempre, Gabi, sempre. E assim, óbvio que feedback de correção a gente não dá na frente de outras pessoas. Mas quanto mais imediato, como você falou, melhor. E se realmente não for possível dar naquele momento, por qualquer motivo que seja, quando for possível, dê, sabe? Então, estar no campo para observar, trazer dados e fatos, entender o feedback como uma prioridade para você não ir deixando passar e depois aquilo virar uma grande bola de neve que você não consegue mais administrar. E por último e não menos importante, nossa, pega essa dica, hein, gente? Que é transformar o feedback, ou seja, trazer aquele dado e fato ali do que precisa ser melhorado ou do que já está muito bom, porque o feedback também pode ser de reconhecimento, trazer aquilo para um plano de ação. Então, assim, o que a gente vai fazer a partir daqui, a partir dessa conversa? E aí esse compromisso, Gabi,
tem que vir do liderado e não da gente como líder. Porque senão, sabe o que a gente faz? O que a gente costuma fazer, que a gente adora fazer, porque dá menos trabalho. A gente materna o time, a gente paterna o time. Então a gente fica lá, você tem que ser assim, você tem que fazer assim. A gente então você vai lá, você mesmo resolve. Isso, que na hora dá menos trabalho, mas que no médio e no longo prazo vai te dar essa sensação de que você está enxugando gelo. E acaba sendo, a coisa mais fácil a se fazer, você ir lá e resolver. Porque você é experiente, resolve em 1 segundo. Só que aí você não vai desenvolver ninguém e você vai precisar, o resto do tempo que tiver com aquela pessoa ali, você precisar ir lá e fazer, porque ela não vai estar desenvolvida para isso. Uma dica para a pessoa que está recebendo feedback. Bom, para receber o feedback, primeiro, tem que estar aberto, tem que saber escutar. E, aliás, essa é uma das coisas mais desafiadoras para a liderança também, tá? Porque o líder acha que dar um bom feedback é saber falar, e não é. Bom feedback é aquele baseado em perguntas poderosas. Não é em você ir lá e dizer o que a pessoa tem que fazer ou o que ela fez, enfim. É você saber fazer perguntas para a própria pessoa chegar à conclusão do que ela fez e do que ela pode melhorar, né? Porque, de novo, o compromisso é ela que tem que desenhar. Mas se é você que está recebendo o feedback, cara, esteja aberto para escutar. E você sabe qual é a diferença entre ouvir e escutar, Gabi? Quando você ouve pensando no que vai responder. E a gente tem, infelizmente... É o natural. É o natural. O outro é um esforço, né? Isso. O escutar eu escuto para compreender o que está sendo dito. Então, eu nem preciso necessariamente ter uma resposta para te dar. Não, nem deve ter uma resposta, né? Você tem que ouvir e processar. E aí, às vezes, você pode ser até mais inteligente do que o seu líder, dependendo do caso, né? Pode ser, tem situação que às vezes a pessoa veio e falou uma coisa que foi ofensiva para você. E se você é inteligente emocionalmente, você lida com isso, agradece, né, o feedback, às vezes é um presente. Pô, obrigado. E por mais ofensivo que ele foi com você, talvez é uma coisa que faz sentido, ou talvez não. Então, é assim, é lidar com a sua emoção e ver se, não faz sentido, descarta, faz sentido, vou melhorar. Às vezes a pessoa é muito boa para dar o feedback e ela dá de uma forma que não te magoa, não te fere, não sei o quê. Só que às vezes a pessoa não é capaz de fazer isso. Só que mesmo assim o feedback dela é bom se você estiver pronto para receber, né? Nossa, total. Eu tenho um exemplo aqui, acho que eu já falei disso, mas nos meus primeiros episódios, né, que eu gravei, eu era muito empolgado, então eu ficava falando muito em cima do convidado. E aí eu entrevistei o Marco Antônio de Biagi, né, o maior dos cabeleireiros. Sim. E ele falava e eu interrompia, ele falava e eu interrompia, ele falava e eu interrompia. Cara, foi o meu episódio, tipo assim, mais comentado disparadamente, assim, não teve um outro que me comparou. Só que só gente acabando comigo. Parece o Faustão. Não deixa o convidado falar. Esse médico, cala a boca, o convidado tá ali. Gente, lá, você tem que entender que o entrevistador fala 20% e o convidado fala 80%. Vai aprender, vai estudar. E assim, acabando comigo, não sei o quê. Eu achei que, tipo assim, não precisa, né, ofender a pessoa. Pode dar um feedback. Sim. Só que eu assisti. E eu fiquei puto com isso, eu fiquei com vontade de responder, eu tô trazendo um conteúdo de graça, que você vai ter acesso ao Marco Antônio de Biagi quando na sua vida? Tô trazendo aqui pra você de graça, toca, agradece. Dá vontade de responder isso. Só que eu assisti de novo e eu vi que realmente eu interrompia ele o tempo todo. Aí eu falei, eu vou melhorar. Ai, Gabi, nossa, assim. Eu falei, eu tô fazendo pra eles, né? Exatamente coisa. Então, então você pode ser, às vezes, até mais inteligente, de certa forma, que quem tá dando feedback, se ele não for preparado pra isso, né? Eu também tenho uma experiência para compartilhar vulnerável nesse sentido, que, aliás, isso é muito ser líder, tá? Que você fez agora, que é ser vulnerável, né? Falar, se expor, enfim, para mostrar, né, que é possível, né? Que a gente, enfim, a gente erra, a gente tá em constante aprendizado, aliás, somos, né, eternos, e a gente quer melhorar, né? Aprendizes, sim, e principalmente em carreira, né? Mas eu também lembrei de uma história que aconteceu comigo, que eu também já recebi feedbacks duros, carregados de julgamento, que é justamente o que eu estou ensinando aqui para não fazer, tá, gente? Por favor. Mas que me ajudaram e que foram importantíssimos para mim. Eu tive uma líder, assim, que foi um divisor de águas na minha carreira, que ela era o meu oposto, então ela era sempre muito dura comigo, porque ela podia ter uma visão de complementariedade entre a gente, que é a visão que eu prefiro ter quando eu trabalho com pessoas que são completamente diferentes de mim, mas ela ainda tinha uma liderança autoritária, antiga, e ela enxergava
né, com aquele modelo mental assim, nossa, meu Deus, ela não tem nada que eu preciso. E então ela me julgava muito. Mas por ela ser meu oposto, ela me trazia muitas coisas que foram muito importantes para o meu desenvolvimento. Uma delas é que também, né, eu tinha essa coisa de, como eu sou uma comunicadora e, né, sempre gostei de palestrar, sempre gostei de dar treinamento e tudo mais, então eu falava mais do que eu escutava. E aí também eu recebi um feedback assim, só que foi muito mais duro, tá? Porque ela entrou um dia na sala e falou assim, eu não aguento mais trabalhar com você. Porque assim, eu não aguento sentar do seu lado, porque a gente ficava na baia, Gabi, uma colada na outra, né? Porque cada uma não tem uma sala no escritório. A gente fica lá, todo mundo na mesma baia. E assim, realmente é muita convivência, sabe? É mais convivência que com marido, que com mulher, que com qualquer coisa. E ela falava, nossa, você fala o dia inteiro. Tipo, vontade que eu tenho de mandar você calar a boca, sabe? E aí eu também, assim, na hora, né, de novo, cara, você não precisa responder. Você não precisa, naquele momento, escuta e depois vai processar, vai absorver. A dica principal é essa, tá? Para receber feedback. E vai entender realmente o que faz sentido para você aproveitar e o que não faz sentido. Porque também nem todo feedback que você receber vai, né, ser construtivo e vai colaborar para o seu desenvolvimento. Às vezes não tem nada a ver, né? E assim, a pessoa... É muito louco. Por exemplo, esse episódio aqui, voltando ali, né? Aqueles abriam uma ferida aqui. Eu amo. A pessoa acaba comigo. E assim, o que a pessoa comenta mais é quando é uma coisa negativa, porque ela se sente acima, ela sente que ela seria capaz. Você clica no perfil da pessoa, você vai ver claramente que ela não era capaz de fazer nada melhor do que aquilo, mas beleza. Agora, se a pessoa tem uma coisa boa para falar, é curioso isso. Quando estou conversando aqui com você, isso aqui deu um insight e, alterou um comportamento da pessoa dela que talvez ela carregue pro resto da vida. Sim. Ela vai vir, no máximo, se ela vier, ela vai me mandar um direct falando alguma coisa. Não vai colocar para ninguém ali que ela teve um benefício com aquilo. Agora, se for ruim, ela vai deixar ali na tela, né? Ai, vamos quebrar esse paradigma, gente. Já escreve aí nos comentários algum insight que você teve, algum feedback positivo, vai pra gente. Vale feedback de melhoria também, né, Gabi? Se foi bom, fala também, né? Não fala pra se foi aprender. ruim. Mas eu amei esse ponto que você trouxe, porque também tem um to-do, né, um dever de casa para quem quer ser líder, que é não esquecer de também dar feedback de reconhecimento. Porque senão a gente fica realmente preso só nesse feedback construtivo, porque a gente acha que a pessoa o liderado já sabe o que a gente acha que ele é bom, o que ele sabe fazer muito bem feito. E a gente entra nesse... E é que, tipo, aquilo, não faz mais do que sua obrigação, é o mínimo. Tem que fazer isso. Não, mas precisa, assim, né, de alimentar, né? Geração Z, Gabi, lembra? Não é mais só sobre o dinheiro. É sobre o significado do trabalho. É sobre o clima. É sobre a cultura. É sobre desenvolvimento, né? Mari, a gente tem um negócio lá, né, que eu faço com o meu time, que é assim, né, a gente tem um grupo... E aí a Rosana, lá, a secretária, conversa com vocês, ela acompanha, né? Ela manda mensagem como que tá o cabelo depois, sei o quê. Aí, se tem uma questão, a cliente manda, preciso de um ajuste, acho que isso aqui eu não curti, não sei o que lá. A Rosana manda só pra mim. Só eu tenho acesso. Agora, se a cliente, nossa, eu amei, é isso, baixa manutenção, nossa, esse assistente foi um fofo, foi incrível, eu lavei meu cabelo, enxuguei com a toalha, não preciso fazer mais nada. Isso a Rosana manda o print no grupo, pra todo mundo ver. Se é alguma coisa para ajustar, isso. E aí o que ela não gostou, eu vou me virar. Eu falo assim, agenda ela, marca comigo, eu falo com ela, não sei o quê. E aí eu vejo o que eu posso levar pro assistente. Para no caso, para quem aconteceu. Mas o positivo tem que jorrar ali na frente para todos eles verem. Nossa, você de forma prática deu um exemplo do que é ser líder também, né? Que é justamente isso, assim. Tem uma competência que a gente chama de accountability, que é a capacidade que você como líder tem que ter de assumir a responsabilidade. Então, assim... Tudo que dá errado é culpa do líder? Não, mas tudo é responsabilidade do líder. Então, assim, pode ser que alguma coisa que deu errado ali não necessariamente é sua culpa. Realmente, de repente, foi alguma coisa que algum assistente fez, enfim. Mas pode não ser sua culpa necessariamente, mas vai ser sua responsabilidade resolver. Então, assumir essa responsabilidade, principalmente para trazer solução, e depois tratar isso individualmente, né? Então, de novo, o feedback corretivo não pode ser feito na frente do grupo, precisa ser necessariamente ser feito individualmente. Agora, reconhecimento, sim. Reconhecimento a gente pode e deve dar
publicamente, até para ele se exponenciar, né? Até para ele ganhar ainda mais relevância para quem está recebendo. E tem uma outra dica sobre feedback, assim, que é você dizer que está dando feedback, Gabi. Uma coisa tão simples quanto isso. Porque às vezes ali, como a gente não está necessariamente parando a nossa agenda para fazer uma reunião, aí às vezes a gente esquece de só dizer, Gabi, isso que eu te falei agora foi um feedback, tá bom? Ali, naquele momento, do imediato, sabe? Fica mais intencional, né? Isso, pra gente também um elogio. Lembrar o liderado que, assim, cara, você foi desenvolvido agora. Isso que acabou de acontecer, essa conversa de 5 minutos pós-atendimento de uma cliente, foi um feedback. É pro seu desenvolvimento, é pra sua carreira. É muito bom, né? Você bota um pouco, senão vira um comentário ali do café e só passa, não dá, no máximo às vezes sai, dá uma reclamada, né? Uma resmungada. Tá me enchendo o saco de novo. E até também o do elogio, tá? Então, porque senão, sabe assim, a gente também pessoaliza o elogio. E ali a gente está num ambiente profissional, um ambiente corporativo. Então, a gente tem muito cuidado com isso, até por questões ali de justiça mesmo, né? Que, aliás, um dos princípios da liderança é o senso de justiça. Então, você não pode ter, quer dizer, você não deveria ter o que a gente chama de preferidos e excluídos, porque isso não é liderar. Então, assim... Aqui não deveria ter, mas temos. Então... Pelo menos não pode demonstrar, né? Isso daria outro episódio, tá? Esse assunto é muito bom. Mas, assim... Então, também ter esse cuidado na hora de dar o feedback de reconhecimento para não ficar parecendo que é um elogio pessoal, sabe? Cara, por isso que eu falo aqui, que eu falei no início, né, da importância de você ter contato com gente corporativa ali para você... porque se a gente não tem isso, a gente vai desenvolvendo sozinho. Só que sozinho é muito mais difícil, né? Porque eu sempre tive e sempre fazia muito questão de sentar com eles, não de falar quem era o meu preferido. Eu falava, essa semana mudou, meu preferido era esse. Que coisa, era muito idiota fazer isso, mas, era o que eu fui aprendendo comigo mesmo, né? Eu tinha meu preferido, eu falava, pai, eu gosto mais dele. Eu ficava perguntando, imagina, eu falava, por que você não coloca na sua cabeça, assim, faz toda semana uma pergunta. Se eu pedisse as contas pro Gabriel agora, será que ele ia falar, tudo bem, pode ir? Ou ia insistir pra eu ficar? E não sei o quê. Eu ficava deixando claro, se você me pedisse a conta, eu ia falar, vai. Agora, se ela me pedisse a conta, eu ia pagar mais pra ela ficar. Sim. Eu falava isso, tipo, não é legal. Gabi, eu tenho até uma provocação aqui pra fazer, que quem será que precisa mais de você? O seu preferido ou o seu excluído? Então. Então, assim, a gente tá falando aqui de ser líder, né? E ser líder é isso. Quer dizer, claro que os dois precisam de você, tá? Só pra gente também, né, não polarizar a resposta. Os dois precisam de você, mas de formas diferentes. E além de que precisa quem quer, né, mais. Quer dizer, o cara que já é alta performance, ele precisa de reconhecimento. E ele precisa de desafio, porque ele, tecnicamente, já entrega muito. Agora, quem precisa ali de mais feedback construtivo, acompanhamento, que precisa ali mais da sua mão como professor, como aquele que desenvolve, é o de baixo rendimento, é o de baixa performance. Mário, mudando aqui um pouquinho só, eu estava pensando aqui, a gente estava falando no início ali sobre experiência do cliente, né? Você como cliente, né, de salão, o que você vê dentro da experiência que é um diferencial, que é relevante, que é significativo? Primeiro, assim, vou falar como cliente, mas vou falar também como especialista, né? Porque vendas o meu maior know-how, assim. Mas da experiência que eu tenho com você, é o 360. Então, assim, o atendimento ele é pensado no antes, o durante e o depois. E isso, hoje, para o cenário atual, do que a gente precisa pensar e promover como experiência para o cliente, é o mínimo que a gente precisa entregar. Então, assim, se a gente pensasse na experiência do cliente de 10, 15 anos atrás, isso ia ser um diferencial. Hoje, isso é ponto de partida. Ou seja, isso é a largada da corrida, não é a chegada, tá? Então, esse 360, você entrega muito bem e aí tem a mágica. Qual que é a mágica? É na hora que a gente como cliente está sentada na cadeira. Porque aí realmente, assim, é ali que
o relacionamento é construído. Porque você faz uma coisa brilhantemente que você faz mais perguntas do que dá respostas. Então, assim, isso é a definição de colocar cliente no centro, né? Que é assim, não sou eu como cabeleireiro que vou te dizer o cabelo que você tem que ter. Você pode ter o cabelo que você quiser e eu tô aqui para te servir. Ou seja, para te entregar a experiência, né? O cabelo mais maravilhoso dentro da sua expectativa, porque você é a cliente, né? Então, você que decide. E você faz isso brilhantemente. Não, e às vezes a cliente, ela quer que o profissional decida o cabelo. Só que no fundo, ela tem uma expectativa. Isso. Ela não é tipo assim, você chegar e você vai... Aí chega a Mari lá e fala assim, se você fizer um batidinho aqui, curtinho, com topete, não sei o quê, eu posso falar que vai ser incrível. Só que ela... Pô, às vezes ela pode até concordar e sair frustrada lá com o cabelo que ela não queria. Porque no fundo ela tem uma expectativa. Então é isso que você falou, de perguntas, né? Fazer as perguntas certas para arrancar o cabelo que ela quer, só que para parecer que você que ofereceu. Isso! É uma coisa louca. Exato. E aí, assim, aliás, essa dica vale para tudo relacionado a pessoas, tá, Gabi? Então, assim, se eu pudesse elencar o que é mais importante para a gente se manter relevante e atualizado no mercado de trabalho hoje, é saber fazer perguntas poderosas. Então, no feedback, com a cliente na cadeira, para você ser um melhor empreendedor, para você ser um melhor aprendiz, para qualquer coisa, saber fazer perguntas. Então, tem toda essa parte da experiência. Aí eu acho que tem uma coisa que que vocês fazem, né? Você e o seu time brilhantemente também, que já que a gente está falando de vendas, a gente tem que falar desse assunto, que é saber oferecer o adicional dentro da própria experiência. Então, assim, vou dar um exemplo, tá, gente? Que eu chego lá, e assim, eu faço louro e faço, né, baixa manutenção, então, assim, não tô indo todo mês no salão, eu vou a cada 6 meses, às vezes até mais tempo, né, de intervalo entre uma ida lá no salão e outra. E aí, quando eu chego lá, o cabelo tá precisando de muita coisa, né, Gabi? Então, mas de uma forma, assim, muito sutil, e dentro da experiência, sempre tem a oferta do adicional. Então, vamos hidratar esse cabelo, né? Vamos cuidar do cabelo. Então, assim, eu acho que isso é importante a gente pensar também. E não só ali durante a experiência, mas também no pós, né? Que isso também, né? Que é a preocupação que vocês têm de saber... Só antes de você entrar no pós, que também já é um outro tema, né? Sim. Você falou uma coisa que eu achei interessante. Você foi falar assim, quando eu vou lá no salão, lá no Gabi, quando você se torna uma marca, você se torna um cabeleireiro tão interessante, que a pessoa ela não vai no salão. Ela poderia falar talvez o nome do salão aqui, 1838, e talvez ela nem lembrou. É uma consequência, é um acaso eu estar lá naquele salão. Ela vai lá fazer o cabelo comigo. Quando você é um cabeleireiro que você não é tão relevante, você é só um cabeleireiro dentro do salão, a cliente fala o nome do salão. Elas chegam lá no salão e perguntam, quem você faz seu cabelo? No Romeu. E ela não faz com o Romeu, ela faz com um cabeleireiro do salão. Só que o nome dele nem é significativo, ela fala o nome do salão. E eu trabalho num salão muito relevante, é um salão 1838. Sim. Seria um mérito para a pessoa falar assim, eu vou no 1838. Sim. Só que elas falam, eu vou no Gabriel. Porque você vira referência. A própria marca. Então, assim, você tem que se tornar isso, né? Você tem um branding pessoal muito forte, né, Gabi? E realmente, assim, nem sei se eu poderia falar isso aqui, mas... Em algum momento você saiu de lá e eu fui atrás de você. Porque realmente, assim, pra mim, você vem... O salão é um acaso, né? Onde eu tô. Isso, exatamente. A experiência é com você, né? E aí eu acho que tem um ingrediente, assim, que talvez seja o alicerce de tudo isso, que é o seu DNA. Que é, assim, a sua identidade como profissional, que eu também tenho, né, como consultora, como palestrante, e que eu acho que é importante aqui que fique como to-do, que fique como dever de casa para cada um encontrar o seu, né? O seu DNA, a sua identidade. Que é essa coisa de que, assim, eu tenho certeza como cliente que quando eu vou lá ter uma experiência com você, eu vou sair de lá com um cabelo sexy, com um cabelo poderoso, independente se ele vai ser curto, longo, se vai ter franja, se não vai ter franja, e com um cabelo que realmente é de baixa manutenção. E acaba fazendo vários stories e marca e passa, né? E aí você ganha um marketing gratuito aí, né?
Que na verdade não é gratuito, né? Porque tem todo o investimento que você fez para aprender a fazer isso, eu tenho certeza. Mas sim. Não, Mari, e aí a gente estava continuando ali, só pra gente não perder ali o gancho do pós-venda, né? Que você ia falar que eu acho que isso é muito importante também. Nossa, total. Que aí, assim, depois de toda essa experiência, tem aquela coisa de receber a mensagem, né? Pra saber o que você achou, se você tá feliz, se você tá, né, conseguindo cuidar do cabelo e tal. E aí você fica pensando, cara, era necessária essa mensagem? Não, né? Tipo, é o Gabriel Deodato. Mas faz parte da experiência, sabe? E assim, quando vai vencendo o cabelo, mais ou menos, você também recebe uma mensagem. Ela fala assim, nossa, parece uma bruxaria, Gabriel. O dia que eu percebi que não tava, recebeu uma mensagem que eu nem lembrava de marcar, mas eu já tava sentindo que não tava bom. Nossa, total. Na verdade, assim, o seu cabelo enfim, ele é tão incrível e sustentável, né? E perene, assim, que mesmo no dia que a gente sabe que precisa ir ao salão e vai ao salão, às vezes eu faço story, né? A hora que chega, parece que tá... E aí eu falo, nossa, gente, olha, meu cabelo tá tão bom. E tipo, mas beleza, eu vou lá, porque já tem, sei lá, 6 meses que eu não corto. Não, eu lembro uma vez que você falou pra mim, eu falo isso em todas as vezes que eu vou dar uma palestra, alguma coisa, eu falo isso que você me falou uma vez, porque eu me senti todo orgulhoso, que você foi dar um treinamento na Arezzo e você usou o meu pós-venda lá de case. De sucesso, mas no grupo Arezzo, eu fiquei pensando, porra, eu sempre vou dar as palestras, eu falo, pô, usaram isso de exemplo. E, aproveitando aqui para fazer o jabá, tem uma aula gratuita disponível aí do corte, só que se você entra no curso na parte paga, tem uma aula sobre isso e tem a planilha lá que eu uso. Que legal. Eu tenho uma planilha que eu mesmo desenvolvi, tipo, no Sheets lá, no Excel do Google. Sim. Eu mesmo fiquei pesquisando, estudando no YouTube, fui fazer um curso de Excel, alguma coisinha lá, criei num modelo bem old school mesmo, uma coisa básica, mas que resolve... Eficiente, que funciona. Exatamente, eu sei até quando o corte da minha cliente vai ficar bom, ela avisa, eu sei quando a mecha da minha cliente vai vencer, e pra gente ter todo esse fluxo de mensagem com a cliente. Exatamente, e aí vira uma coisa infinita. Igual você falou, do antes, do durante e do depois. Do antes é quando a cliente ou é recomendada por alguém, ou me conhece no Instagram, aí ela vai clicar, ela vai mandar uma mensagem para mim no direct ou no WhatsApp da Rosana, aí ela tem o primeiro contato, aí o segundo é quando chega na cadeira, o terceiro é depois para saber se ficou tudo bem, se gostou, se precisa de algum ajuste, depois para lembrar que o produto, o serviço venceu, depois ela vai estar na cadeira de novo e aí fica uma coisa infinita, muito louca. Você sabe que isso é o que a gente chama de etapas da experiência, ou etapas da venda, passos da venda. E é muito importante que quem está assistindo a gente faça o seu modelo de atendimento, ou seja, desenhe essas etapas até para conseguir dar feedbacks melhores para o time, Gabi. Porque quando você tem lá primeira etapa, segunda etapa, enfim, você tem todo o seu modelo de experiência com o cliente, todo o seu modelo de atendimento desenhado, você também consegue medir e dar melhores feedbacks, porque às vezes você tem um assistente que é melhor na primeira etapa, mas precisa melhorar na terceira, por exemplo, né? Porque as pessoas têm suas particularidades de desenvolvimento. E aí até uma outra dica que eu vou dar também, que eu não sei se você faz isso lá, que é também tentar atrelar KPIs, ou seja, indicadores de resultado, a essas etapas. Então, por exemplo, um indicador que eu já imagino que deveria estar atrelado à etapa do pós-venda é a recompra, que é dessas clientes que vocês ativam no pós-venda, quantas voltam, né? Então, assim, até para a gente ir através desses indicadores de resultados, mapeando onde a gente tem mais oportunidade de melhoria. Parece que assim, cortar cabelo, pô, tem aquela coisa artística de você cortar, não sei o quê, tem é também, legal. Né? Pô, é legal, a gente tava falando disso ali antes. Né? Uma coisa que você fala assim, quando você ama, nem parece que tá trabalhando, é só isso. Mas todo o resto é muito complexo, é chato, é não sei o quê. Para você crescer, você tem que fazer essa parte dura. Eu vejo lá isso, pô, a recompra da minha cliente, aí eu vejo, no trimestre eu olho, puta, não foi tanto eficiente. Às vezes, uma palavra que eu mudo na mensagem que eu mando, eu olho lá, eu tenho um script, pô, eu preciso trocar essa palavra, pô, isso aqui foi impessoal, isso aqui pareceu uma mensagem de inteligência artificial, isso aqui vai deixar mais humano. Testou, puta, não deu de novo, então não é essa sequência, vamos experimentar essa. Nossa, Gabi, exato. E até também um outro indicador que eu acho que fica válido de dica aqui é o primeiro, que é o da taxa de conversão. Que é das clientes ali que
fizeram um primeiro contato, ou espontaneamente, ou que a gente ativou, né? Então, assim, seja o contato passivo ou reativo, quantas de fato marcaram e sentaram na sua cadeira, né? Ou na do profissional que está assistindo a gente. Então, assim, a gente também se profissionalizar, porque isso é ser gestor de negócios, tá? É você ter um modelo de atendimento desenhado e você atrelar para cada uma das etapas um KPI, ou seja, um indicador, e a partir disso você ir entendendo. A conversão eu preciso melhorar. Então, não, a conversão já é muito boa. Quer dizer, sei lá, 90% das clientes que fazem o primeiro contato, de fato, agendam e sentam na cadeira. Mas a recompra tem oportunidade. Ou talvez o adicional tenha oportunidade. Eu vou dar um outro exemplo, porque assim, realmente você é case, tá? É bizarro. Mas, gente, vou dar um outro exemplo de uma coisa que ele faz com as clientes, que é oferecer ali o adicional do produto para cuidar do cabelo em casa, ou para fazer o babyliss. Tipo, a última vez que eu fui lá, né, eu falei para você, nossa, Gabi, tô fazendo muito babyliss porque tô dando muita palestra, fazendo muito evento, etc e tal, então preciso ali dar uma montada no cabelo, né, não dá para usar ele tão natural. E aí você foi e me indicou um produto X lá que mudou minha vida, porque o produto é um absurdo de eficiente. E o outro produto que eu usava também tinha sido você que indicou, e aí, quer dizer, de lá para cá já evoluiu, já apareceram novos produtos, então, sabe, também saber fazer esses adicionais, que não é aquela coisa de empurrar o produto para cliente. É você querer ajudar, né? Querer solucionar um problema ali. Exatamente. E resolver. Bom, eu já tomei 2 chamadas aqui que a gente tá tanto tempo? conversado. Tô voando. Gente, mas passou muito rápido. nem percebe. Você tem mais alguma coisa que você pensou em falar e a gente não pegou aqui? Ou um recado que você quer dar para os seus novos fãs? Ai, eu amo. Acho que assim, a conversa aqui hoje era muito sobre deixar de ser um gestor e passar a ser um líder. Então, acho que tem esse pilar da conversa. E aí, assim, cara, busquem mentoria, coach, terapia, busquem ler, né? Então, assim, eu acho que para além da gente realmente se desenvolver tecnicamente na nossa profissão, desenvolver o nosso comportamento, ou seja, a nossa inteligência emocional, é essencial. Até porque se eu pudesse definir liderança com uma frase, Gabi, liderança é você saber gerenciar as suas próprias emoções e as dos outros. Então, assim, é um baita desafio, né? Aí eu acho que tem um outro pilar da nossa conversa aqui, que é a gente também, né, não esperar estar pronto para começar a fazer, porque se nasceu perfeito, nasceu tarde. Então, é a gente realmente, assim, se jogar e ir aprendendo e experimentando, porque isso, inclusive, vai acelerar o nosso processo de aprendizagem, tá? Então, eu, como pessoa de treinamento e desenvolvimento de pessoas, posso falar isso com propriedade, que você aprender e praticar ao mesmo tempo acelera muito a curva de aprendizagem. E eu acho que tem um terceiro ingrediente que é realmente, assim, você cada vez se profissionalizar mais. Então, assim, você deixar de pensar a experiência do salão, a experiência de ser cabeleireiro, só como essa coisa da arte ou da técnica de cortar e de fazer a mecha. E você realmente começar a pensar na sua profissão como um negócio. Porque quando a gente fala do cabeleireiro como um negócio, tem um oceano azul de oportunidades, né? Então, assim, não só para você ganhar novos desafios, porque eu acho que isso também, né, nessa profissão, assim como na minha, chega uma hora que, tecnicamente, você fica tão bom cortando um cabelo que tá, e o que mais, né? Então, não só nesse sentido, mas no sentido de ganhos financeiros também, né? Que eu acho que é o objetivo de todo mundo que está aqui. Lembra do ponto A e do ponto B? Então, assim, estado desejado e estado atual também tem a ver com dinheiro, né? Então, de repente, o seu estado atual hoje é ganhar X reais, e eu espero que você tenha um estado desejado de ganhar muito mais, 3, 4, 5, 10 vezes a mais do que você ganha hoje. E aí, para isso, lembra do Albert Einstein? Você vai precisar fazer coisas diferentes. Porque se você fizer as mesmas coisas que você está fazendo agora, você não vai ter
resultados diferentes. E como que eles te encontram nas redes sociais? Bota aí seu Instagram e para você, se que foi empolgado, ela dá mentoria, treinamento, já manda pro dono do seu salão aí para vocês, né, levantar junto. Muito bom. Qual que é o seu Instagram? Tô no Instagram como Mari Wild, que é um pedaço do meu sobrenome, que em inglês é selvagem, mas em alemão não, tá? Não que eu não seja, mas assim, Mari Wild, W-I-L-D. E basicamente é a rede social que eu mais uso e por onde eu mais me comunico. Então, me sigam lá, vou adorar receber feedbacks positivos e construtivos e sugestões de vídeo, conteúdo, porque eu estou sempre conversando com a minha audiência lá e trazendo muito conteúdo de graça também, igual você faz na sua, Gabi. Bom demais. O meu, vocês encontram no @g_deodato no Instagram. Tem o @ do podcast também, que é o @cortabonito. Corta Bonito Oficial. Eu acredito que vocês estão saindo mais inteligentes desse episódio, depois de tanto conteúdo. Obrigado, Mari, foi incrível. Muito. Você Nossa. Maravilhosa, como sempre. Amei. Que delícia. E aí você, para retribuir, vai fazer o quê? Curtir lá, se inscrever no canal, postar, publicar, compartilhar. Se você estiver vendo pelo Spotify, volta lá, dá 5 estrelas se acha que merece o episódio. E... te amo, cabeleireiro. Ai, eu Até a também amo próxima. vocês. Obrigado.